Imagine uma nação cujo histórico de guerras não se compara a nenhum outro na face da terra. Esta é a história de Israel, uma narrativa que remonta a cerca de 5.000 anos, quando Deus falou com um homem chamado Abraão, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus prometeu a Abraão um filho que deveria se chamar Isaque. Esse filho não era apenas uma bênção para Abraão, mas uma pedra angular para a fundação de uma nação que enfrentaria provações, tribulações e triunfos pelos milênios que viriam. No entanto, o caminho para essa promessa não foi direto, conforme documentado no livro de Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Sarai, a esposa de Abraão, ficou impaciente, e Abraão também perdeu de vista a promessa de Deus. Ele concebeu um filho fora dos limites matrimoniais estabelecidos por Deus. Esse filho, nascido da serva Agar, foi chamado Ismael. O nascimento de Ismael não foi apenas um ato de impaciência, foi uma divergência significativa no destino das nações. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 12, Deus falou sobre Ismael, dizendo que ele seria um homem selvagem, cuja mão estaria contra todos, e a mão de todos estaria contra ele. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Estas palavras traçaram o curso para o que poderia ser descrito como a maior anarquia da história humana. Apesar de sua experiência quase fatal com sua mãe, Ismael cresceu para se tornar o pai de 12 príncipes, sua esposa sendo uma princesa no Egito. Essa linhagem próspera e poderosa viria a ocupar as vastas terras do Oriente Médio, terras que conhecemos hoje como Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Catar e todo o mundo árabe. Por outro lado, o filho prometido de Abraão, Isaque, nasceu. Isaque gerou Jacó, que também foi pai de 12 príncipes. Essa linhagem formaria mais tarde a nação de Israel, uma nação que suportou incontáveis anos de conflito e luta. O nascimento de Ismael levou ao que pode ser chamado de maior anarquia da história humana, preparando o terreno para um conflito que perdura até hoje. Dos descendentes de Abraão, surgiram duas nações, cada uma com seu próprio destino. Ismael, o filho nascido fora dos limites matrimoniais estabelecidos por Deus, tornou-se o pai de 12 príncipes, sua linhagem se espalhando pelo Oriente Médio e pelo amplo mundo árabe. Os descendentes de Ismael prosperaram, controlando terras ricas em petróleo e outros recursos naturais, conforme prometido por Deus a Abraão. Por outro lado, os descendentes de Isaque, o filho prometido de Abraão nascido dentro da promessa de Deus, tiveram uma jornada diferente. Isaque gerou Jacó, que também foi pai de 12 príncipes. Esta linhagem lutou por seu lugar, contendendo por seu destino, esculpindo uma nação a partir do deserto, uma luz em uma região marcada por conflitos. Essa jornada, repleta de provações e tribulações, moldou a nação de Israel, transformando-a na nação resiliente que é hoje. No meio deste choque histórico de destinos, um lugar se destacou como o epicentro do conflito, Jerusalém. Esta cidade, rica em história e significado espiritual,
tem sido o teatro de inúmeras batalhas, ecoando a narrativa bíblica e a promessa divina dada a Abraão. Nos dias do rei Davi, Jerusalém era um local cobiçado, controlado por 7 tribos cananeias formidáveis. No entanto, com o respaldo divino e a destreza militar, Davi tomou a cidade, tornando-a não apenas a capital política de seu reino, mas também o coração espiritual dos israelitas. A batalha por Jerusalém, no entanto, estava longe de terminar. Avançando para os dias atuais, a cidade testemunhou o surgimento e queda de impérios, sobreviveu a cercos, invasões e devastação, mas permanece de pé como testemunho de sua resiliência e significado duradouro. Hoje, Jerusalém ainda é um local contestado, um símbolo da luta entre os descendentes de Isaque e Ismael, Israel e Palestina. No contexto moderno, o conflito por Jerusalém assumiu uma forma diferente, mas a essência permanece a mesma. Não se trata apenas de disputas territoriais ou poder político, trata-se de fé, identidade e uma narrativa histórica profundamente enraizada que remonta aos tempos bíblicos. A cidade que um dia abrigou o Templo de Salomão, o lugar onde Jesus foi crucificado e o local onde se diz que o profeta Maomé ascendeu aos céus, continua sendo um campo de batalha. Cada pedra em Jerusalém tem uma história para contar, cada beco ecoa os passos de inúmeros profetas, reis e conquistadores. Apesar das inúmeras guerras e conflitos, a cidade continua sendo um farol de fé para milhões ao redor do mundo. Sua significância espiritual transcende fronteiras e conflitos, tornando-a um ponto focal no contínuo conflito entre Israel e Palestina. Jerusalém, a cidade de Davi, permanece como um local contestado, um símbolo da luta em curso entre essas duas nações. Sua história está longe de acabar, e, como a história mostrou, seu significado nesta narrativa é primordial. A batalha por Jerusalém é mais do que apenas uma guerra física, é uma batalha pela história, pela identidade e pelo destino. Avançando para os dias atuais, o conflito entre Israel e Palestina reflete a narrativa bíblica no coração do Oriente Médio. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, marcando o cumprimento de um sonho para muitos judeus, um sonho de uma pátria onde pudessem viver livres da perseguição. No entanto, esse evento também foi o início de um novo capítulo em um conflito de longa data, enraizado no antigo passado bíblico. Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, as potências mundiais buscaram criar um Estado judeu na Palestina, então sob controle britânico. As Nações Unidas propuseram um plano de partição, dividindo a terra entre árabes e judeus. Isso foi aceito pelos líderes judeus, mas rejeitado pelas nações árabes e pela liderança palestina. Essa decisão preparou o terreno para uma série de guerras e conflitos que continuam até hoje. A Guerra Árabe-Israelense, também conhecida como a Guerra da Independência para os israelenses e Nakba ou catástrofe para os palestinos, eclodiu imediatamente após a declaração de independência de Israel em 1948. Apesar de estar em menor número, Israel emergiu vitorioso. No entanto, a guerra resultou no trágico deslocamento do povo palestino, uma ferida que ainda dói hoje. Ao longo dos anos, a região testemunhou inúmeras guerras, como a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Esses conflitos, embora devastadores, solidificaram o controle de Israel sobre territórios-chave, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, intensificando as tensões em curso. Mais recentemente, o conflito tem se concentrado nesses territórios, com israelenses e palestinos reivindicando a terra. A situação é ainda mais complicada pelo surgimento do Hamas, uma organização política e militar palestina que controla a faixa de Gaza desde 2007. As tensões contínuas e os surtos esporádicos de violência servem como um lembrete constante das questões profundamente enraizadas no cerne deste conflito. No entanto, este não é apenas um conflito geopolítico, é uma batalha que reflete a narrativa bíblica de Ismael e Isaque, uma luta entre dois povos, cada um com sua própria narrativa e reivindicação à terra. A história de Israel e Palestina é repleta de complexidades, com ambos os lados carregando feridas e queixas históricas profundas. A batalha entre Israel e Palestina não é apenas uma guerra entre duas nações, é uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre Cristo e o Anticristo. O que o futuro reserva para este antigo conflito?
A resposta pode estar no livro que relata seu passado, a Bíblia. Nas páginas proféticas deste texto sagrado, encontramos uma perspectiva que transcende nossa compreensão de tempo e espaço. O conflito entre Israel e Palestina, visto através da lente da profecia bíblica, não é apenas uma disputa política sobre direitos territoriais, é uma batalha crucial em uma guerra espiritual, uma luta entre a luz e as trevas que foi anunciada desde os tempos de Abraão. No Evangelho de Mateus, Jesus falou de sinais que anunciariam o fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras, ele disse, estariam entre os primeiros. O conflito em curso no Oriente Médio, particularmente a disputa entre Israel e Palestina, parece se encaixar nessa profecia. No entanto, não se trata apenas do choque de armas, trata-se também da batalha por Jerusalém, uma cidade de profundo significado espiritual para as principais religiões do mundo e o epicentro da profecia dos tempos finais. A Bíblia nos diz que Jerusalém, a cidade onde Jesus governará no reino milenar, está atualmente nas mãos dos muçulmanos e terá que ser despossuída para preparar o terreno para a reconstrução do terceiro templo. Este é um evento-chave na linha do tempo profética, um marco no caminho para os tempos finais. A tensão entre Israel e Palestina, especialmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, não é susceptível de diminuir tão cedo. É um conflito profundamente enraizado na história, na religião e na profecia. Mas lembre-se, isso não é apenas uma guerra entre duas nações, é uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e o Anticristo, entre os portões da luz e os portões das trevas. Ao assistir aos eventos se desdobrarem, devemos lembrar que essas não são apenas lutas políticas ou militares, fazem parte de uma narrativa divina maior, um tecido de profecia entrelaçado pelos séculos. E, conforme o conflito continua, uma coisa permanece certa, e a história de Israel e Palestina está longe de terminar. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.